A paz do Senhor, meus queridos, é um prazer estarmos aqui mais uma vez, para juntos crescermos mais um pouco, nesse trabalho que nós temos, nesse trimestre, juntamente com o nosso amado irmão Josué, conquistando o impossível, alcançando alguns objetivos dados por Deus, com suas metas. Finalmente chegamos à nossa 13ª lição, tempos de conquistas, fé e obediência no livro de Josué. É sempre um prazer aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. E nós iremos, por ocasião da lição de número 13, estudarmos a renovação da aliança. O título da lição é Renovando a Aliança. Então, o texto do dia é o seguinte: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Josué, capítulo 1 de número 24 e versículo 31. A síntese é a seguinte: Deus é fiel, embora sejamos infiéis. Por isso Israel continua sendo o alvo do seu terno amor e cuidado. O texto bíblico encontra-se no livro de Josué, capítulo 24, do versículo 14 ao versículo 21. Ok? Vocês, se quiserem acompanhar a lição, está exatamente nesses versículos, tá certo? Vamos para a nossa introdução, que nos diz assim, depois de um tempo de paz vivido nessa divisão de terra, Josué convocou o povo para 2 assembleias. A primeira, possivelmente em Siló, para uma despedida onde exortou o povo para que eles não desistissem de prosseguir o restante da terra prometida. A segunda, em Siquém, quando depois de entregar uma mensagem profética, Josué propôs que renovassem o concerto com o Senhor. Nossa lição que nós iremos estudar é exatamente nesse ponto, em que Josué faz 2 discursos em lugares distintos, para que as pessoas pudessem abrir a sua mente e compreender que as conquistas do Senhor, aquilo que você conquistou em Deus, sempre Ele quer te dar mais alguma coisa, porque os nossos pensamentos são sempre pensamentos limitados. Estamos sempre querendo conquistar, mas sempre nos acomodamos. E o que Josué vai dizer é que nós não devemos nos conformar com aquilo que simplesmente nós alcançamos, alguns objetivos, mas que sempre existe algo mais da parte de Deus para cada um de nós, tá certo? Josué reúne o povo em Siló, o tópico de número 1, e o ponto de número 1 também, e ele vai dizer assim: Josué se reúne com o povo e lembra de todos que ele já estava idoso, lembra a todos que ele já estava idoso, e que ele não poderia mais os liderar, e que a partida para Canaã Celeste estava próxima. No momento de encerrar o ministério, demonstra sabedoria e integridade com Deus, qualidades que todo líder deve ter. Todos nós devemos conhecer as nossas limitações. Todo líder deve ter um ponto de partida e um ponto de chegada, porque ninguém é eterno, nós não somos eternos. Até nascemos para a eternidade, mas não somos. Então, é imprescindível, como o próprio comentarista diz, é uma qualidade do líder saber o momento de parar, saber até onde ele deve ir, até onde as suas forças alcançam. O segundo ponto vai dizer que Josué faz um discurso contundente. Ele faz um discurso quanto mais veemente, um discurso capaz de dissuadir e persuadir as pessoas.
Josué, no ato de amor e zelo, exortou os hebreus e os aconselhou a respeito das escolhas que deveriam fazer. Aqui ele estava se despedindo do povo e ele começa a exortar, ele começa a conversar com o povo, a aconselhar qual escolhas eles deveriam fazer. E as escolhas que fazemos nos diz muito daquilo que aprendemos. Josué aprendeu com Moisés na tenda da congregação, estava lá dia e noite com ele, e as suas escolhas foram escolhas boas, como vimos nessas 12 lições passadas, onde Deus de maneira nenhuma, em tempo algum, abandonou a Josué, como Josué também não abandonou o Senhor. Ele sempre estava ali conversando com Josué, como foi com Moisés. Ele mesmo disse: assim também serei contigo, por causa das suas escolhas. E muitas vezes fazemos escolhas erradas, muitas vezes fazemos escolhas que nos distanciam daquelas pessoas que amamos, nos distanciam das pessoas que gostamos, e muitas vezes olhamos para nós e nos vemos sozinhos e dizemos assim: as pessoas que eu acreditava me abandonou. Mas a verdade não é essa. As pessoas que te amam sempre estão próximas de você. A questão é, as tuas escolhas, os teus caminhos te distanciaram dessas pessoas, mas elas sempre estão aí. Se você as buscar, você vai encontrá-las ainda de braços abertos para te aconselhar. O teu pastor, o teu líder, sempre vai estar atento e orando por você, onde quer que você esteja, independente das tuas escolhas. Quando você escolher escutar a voz de Deus, quando você escolher estar no caminho correto, você vai compreender que existem pessoas que ainda estão perto de você, tá certo? Ele vai dizer assim: esforcem-se, porque ainda existe muita coisa a ser conquistada. Por fim, ele os adverte: cuidado com os casamentos mistos. Deus ama tanto os seus filhos que sempre os alerta para que não sofram consequências da desobediência. Tudo isso recai nas escolhas que fazemos. Se nós não nos esforçamos, nós escolhemos ser fracos. Se não lutarmos, escolhemos ser covardes. E ele diz: sejam obedientes. Se eu escolho desobedecer, logo as consequências que me vêm são consequências pesadas do pecado. E Josué estava exatamente aconselhando como quem aconselha a filhos amados. Então, que nós possamos nas nossas escolhas fazer como Josué, fazer as escolhas corretas. Tá certo? E o ponto 1, Josué reúne o povo em Siló, e o terceiro ponto vai dizer: a justiça de Deus, ela é implacável. A justiça de Deus, ela sempre acontece. No final do discurso, Josué lembrou que nenhuma só palavra caiu de toda boa palavra que o Senhor falou. Ou seja, tudo aquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que Ele disse que daria ao seu povo, os libertaria como os libertou, estaria com eles no meio do deserto como esteve. Aí mesmo assim, Ele diz: não caiu uma só de todas as boas palavras do Senhor. Continuando aqui a leitura, o comentarista vai dizer que aquele que pretende servir ao Senhor não deve acreditar nunca que sua quanto mais infidelidade passará sem castigo divino. Deus é longânimo, mas não é injusto. O que Ele está dizendo é que se eu estou com o Senhor, se eu quero caminhar com Deus, eu não devo jamais estar pecando, estar falhando, estar tendo uma vida dissoluta, desregrada, quanto mais e infiel para com Deus. Ah, Deus me ama, Jesus me ama.
aí eu erro, aí eu pratico coisas que não condiz com o viver cristão. Então, Deus não vai levar isso em consideração? Claro que vai. Ele é amor, mas Ele é justiça, e o seu amor é tão grande quanto a sua justiça, e Ele é linear uma à outra. Não existe mais amor ou mais justiça. O amor dele é tão grande quanto a sua justiça. Então, não se engane. Se eu errar, se eu pecar, sabendo que Deus me ama, Paulo vai dizer que aquilo que o homem semear, aquilo vai colher. Deus vai me perdoar? Vai, mas as consequências dos meus erros virão. Então, o pecado tem um preço certo, a morte. Mas para trazer uma palavra profética, ele vai falar no segundo tópico. Nós estamos aqui falando do ponto de número 1, que Deus reúne o povo em Siló. Ele fala, e agora vamos para o tópico de número 2, a despedida de um líder. A aliança é renovada. Josué marcou outra assembleia, agora em um outro momento, ele reúne o povo novamente, e agora faz uma outra assembleia. Mas ele diz que não para fazer um discurso de despedida, mas para fazer uma palavra profética. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Aí ele começa a narrar toda a história de Israel. Ele começa a narrar a história do povo de Abraão, sem esquecer-se jamais que tudo aquilo que aconteceu foi o Senhor que concedeu todas as vitórias. Não foram simplesmente nossas, não foi o nosso exército, não foi a nossa capacidade simplesmente, não foi simplesmente o nosso esforço, não foi a nossa destreza, mas tudo que nós passamos, desde Abraão até estarmos aqui na terra prometida hoje. Lembrem-se, tudo foi por causa da boa mão do Senhor nos conduzindo. Então, não esqueça jamais que todas as conquistas que você vem conquistando, todos os sonhos que você tem sonhado, apesar de estarmos vivendo em um tempo difícil, mas eu sei que cada um de nós temos sonhos, cada um de nós quer as suas conquistas, quer a sua independência financeira, você quer ter um bom emprego, quer ter uma boa faculdade, uma boa esposa, quer ter uma família cristã exemplar. Quando você conseguir tudo isso, saiba que tudo é concedido pela mão do Senhor, porque é Ele quem faz tudo isso. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumpri-la. O segundo tópico vai falar sobre o memorial. Vai falar sobre o memorial, a despedida de um líder. Concluída a profecia, Josué conclama o povo a servir ao Senhor. O povo aceita de bom grado. Aí Josué escreve um pacto no livro da lei de Deus, e o tomou uma grande pedra e a erigiu debaixo de um carvalho. Então, depois que ele faz esses dois discursos em momentos distintos, agora ele chama o povo, os convida a fazer um memorial para as nações lembrarem, para os herdeiros, para a futura geração lembrar de que o que aconteceu, e eles chegaram onde chegaram, e porque chegaram, foi por causa da mão de Deus. Os homens com frequência esquecem dos compromissos morais e espirituais formados, mas o Senhor nunca se esquece. Deus nunca se esquece, e Ele sempre levanta pessoas para fazerem lembrá-las daquilo que é correto, que é coerente, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, esse memorial, esse pacto firmado, renovar a aliança, nunca ser esquecida nem em tempos futuros, que foi a boa mão do Senhor que sempre os guiou até ali. Josué e Eleazar morrem. O líder espiritual, o líder espiritual Josué e Eleazar. Josué
do exército, e Eleazar, o sumo sacerdote. A morte de Josué, o enterro dos ossos de José e o falecimento do sacerdote Eleazar põe fim ao livro de Josué, encerrando de forma magnânima um ciclo de muitas batalhas e conquistas. O que aprendemos aqui é que sempre, nós, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos caóticos, Josué, Eleazar, os hebreus, como nós nos dias de hoje, podemos nos sobressair, podemos conquistar, podemos confiar em Deus, sabendo que Ele é fiel, que Ele é poderoso para cumprir em nós aquilo que Ele prometeu. Desde que não saiamos da Sua presença, desde que estejamos firmados nas Suas promessas e na Sua palavra, sem nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas confiarmos plenamente que Ele é capaz de cumprir. Tá certo? Então, nós vamos aqui para o tópico de número 3. É um salto para o futuro. O renascimento de uma nação. Esse um salto para o futuro é que nós estamos estudando o livro de Josué e as conquistas do povo hebreu até serem introduzidos por Deus na terra prometida. Aí ele vai falar no terceiro tópico sobre um salto para o futuro. Ele está falando agora sobre a história recente, a história moderna de Israel. O renascimento de uma nação. No final do século XIX surgiu um movimento político nacionalista chamado sionismo, que pregava a volta do povo hebreu para a sua terra. Sionismo é um desejo de voltar a Sião. Me lembrei agora do Salmo, quando eles dizem mais ou menos assim: estávamos na Babilônia e nos lembrávamos de Sião, e pediam para nos cantarmos uma canção. E como nós cantaríamos uma canção, e como nos alegraríamos se as nossas harpas estão abandonadas nos salgueiros, as nossas harpas estão abandonadas e não podemos louvar ao nosso Deus de verdade. Então, eu acredito que esse mesmo desejo existia no povo judeu, no final do século XIX, quando eles começaram a sentir aquele desejo ardente de tantas diásporas, de tanta dispersão que eles estavam vivendo. Eles viviam distante da sua terra, e eles começam a sonhar voltando para a sua terra. E em 1918, com o final da Primeira Guerra Mundial, o final do domínio do Império Otomano, a Palestina passa aos britânicos, então a imigração dos judeus começa a acelerar, começa a haver um verdadeiro despertamento, um espírito patriota nesse povo para reconstruírem a sua nação, e eles começam a voltar. E ele vai dizer que assim, no final do Império Otomano, esse Império Otomano foi um dos maiores impérios, tanto em extensão territorial como em tempo, que foi de 1299 a 1923. É o Império Turco-Otomano, onde a Turquia é liderada ali por um sultão. Eles criaram esse império, e onde o islamismo cresceu assustadoramente, muito foi diante desse Império Otomano, onde foi instituído mais as suas bases, os seus alicerces. E uma das principais vitórias desse império foi exatamente a tomada de Constantinopla, no período bizantino. Mas o que interessa para nós é que esse império, mesmo grandioso, ele caiu. Mas Israelzinho lá de Abraão, que veio como quem não é ninguém, como quem não é nada, começa a desenvolver-se, começa a crescer, e agora estão voltando para a sua terra. E o ponto de número 2, ele vai falar sobre essas guerras e conquistas
Antes disso, deixa eu falar uma coisa que eu até marquei aqui, que foi no voto Minerva, que aprovou a criação de 2 estados independentes, Israel e a Palestina. Isso nos faz lembrar do livro do profeta Isaías, no capítulo de número 66, eu acho que o versículo de número 8, que ele vai falar sobre como poderia uma nação surgir em um dia. Acaso alguém saberia ou poderia me dizer como isso aconteceria? Sabe, aí a gente vê a mão de Deus agindo na sociedade, a gente vê a mão de Deus agindo no povo hebreu, e os cumprimentos das suas promessas nos faz entender que nós precisamos e devemos também acreditar que Jesus Cristo virá buscar a sua igreja, porque nenhuma das suas promessas falharam, nenhuma das suas promessas caíram por terra. Tudo que ele disse que faria cumpriu-se e ainda estão se cumprindo. Então, nós vamos agora para o segundo tópico, segundo ponto, do terceiro tópico, nos encaminhando aqui para o final da nossa lição. Vai dizer que no dia 15 de maio, Egito, Síria e Líbano, Jordânia e Iraque atacaram Israel, foram derrotados. Faraó egípcios mataram os bebês hebreus, e aqui o povo árabe intencionaram destruir uma nação em apenas um dia de existência. Porém, Deus, mais uma vez, livrou o seu povo. Houve várias guerras, houve muitas guerras. Teve a guerra dos 6 dias, onde milagrosamente Deus livrou Israel mais uma vez de uma grande retomada desses exércitos palestinos querendo reconquistar Israel, mas Deus, de forma miraculosa, se você procurar na história, você vai encontrar muitos documentos e muitas palavras de pessoas dizendo como Deus havia livrado Israel de algo tão improvável, certo? E o terceiro ponto, para finalizar, vai falar sobre as intifadas até os dias de hoje. Ele vai dizer que houve 7 intifadas. Intifadas significa agitação, levantes ou revoluções, ou seja, os palestinos contra Israel. Houve, nesses últimos anos, de 1973 para cá, 7 delas que ele colocou aqui, e todas as 7, Deus sempre livrou Israel de seus inimigos. Deus sempre livrou, Deus sempre esteve com Israel, mesmo quando os inimigos se levantam, abrem a sua boca e dizem: agora sim ele vai ser destruído, agora sim nós vamos ter vitória sobre ele, vamos na surdina da noite, vamos pegá-los de surpresa. Mas Deus nunca é pego de surpresa. A história sempre está sendo contada por aquele que a escreveu, o próprio Deus. Quando menos se espera, o comentarista diz: surge nessa região mais um ponto de tensão, além do milenar desentendimento étnico por causa dos conflitos no século XX. Cerca de 700.000 palestinos foram expulsos de suas casas. Israel agora expulsa os palestinos de suas casas e transforma-os em refugiados em países vizinhos. Eles e seus descendentes, hoje somos cerca de 7 milhões de pessoas, se sentem injustiçados. Daí a enorme dificuldade de resolver essas tensões bélicas antes da volta do Salvador. Então, para finalizarmos, nós vamos entender que para a vinda de Cristo, Israel é um relógio. Para a vinda de Cristo, Deus está sempre voltado para Israel. Nunca Israel vai estar desamparado, nunca ele vai estar abandonado e nunca ele vai estar sozinho. A igreja também nunca estará sozinha. Cristo é o cabeça da igreja, Cristo vela por ela. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante daquilo que tenta nos tragar, nos consumir, e é um mal quanto
mais, que sempre está nos atacando, sempre nos ferindo, mas Cristo está sempre do nosso lado, nos erguendo e dizendo: tenha bom ânimo, tenha ânimo, peleja, guerreia, luta e não desiste, porque você vai ser vencedor como eu venci. Então, queridos, que Deus possa nos abençoar rica e poderosamente, e mesmo em tempos difíceis, vamos ter tempos de conquistas, de batalhas, às vezes vamos nos ferir, mas nunca nos esquecermos que 7 vezes cairá o justo, mas todas elas o Senhor o erguerá. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o nosso próximo encontro. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, acreditando sempre que nesses tempos de conquista, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém.